Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero mostrar para vocês, vou falar sobre transformadores. Vou falando e a gente vai mostrando algumas imagens e vamos tentar entender bem o que é esse assunto aí. Eu já falei em outras aulas, mas eu acho que não ficou claro, então quero deixar esclarecer de uma vez por todas o funcionamento de transformadores e como eles funcionam, beleza? Bom, aqui ó, transformadores é o seguinte, é uma bobina, tá? É um pedaço de fio. Aqui ele está muito pequeno, mas normalmente é uma quantidade enorme de fio, tá? Pode ter, às vezes, um pequeno enrolamento, mas a maioria das vezes é uma quantidade enorme de fio. Então, ele tem uma bobina de entrada e aqui apenas essa seta que vai aqui, um campo magnético, que ele circula aqui nesse ferro, nesse pedaço de ferro, e ele gera, com isso, para o outro lado aqui, uma energia. Se aqui tem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, se aqui tem 20 voltas, beleza? Aqui tem 10, e aqui você colocou uma tensão alternada, só vale para tensão alternada, viu? Ou pulsante ou de frequência. Corrente contínua não vai gerar esse campo magnético necessário para transformar essa energia. Só pulsante, pulsante com frequência de alta frequência ou alternada normal, beleza? Então, digamos aqui tem 20 voltas. Aqui na saída você vai ter 10 voltas. Se você injetou lá 110 volts, como aqui é a metade, você vai ter 50 ou 60 volts aqui na saída. 55 cada bobina dessa. Se você ter 10 bobinas, todas vão ter 50 volts. Se você juntar esse fio com esse, essas duas bobinas vão ter 100, as outras bobinas juntando mais, vai somando as tensões, beleza? Então, todo transformador tem uma entrada e tem uma saída. Outro detalhe, essa bobina poderia estar uma em cima da outra. É isso mesmo, por exemplo, essa bobina pode estar embaixo, essa aqui está em cima, e você fazer isso em um único local. A maioria dos transformadores são assim, uma bobina está por cima da outra. Aqui ela está na lateral, mas é só como exemplo, só como algum estilo de exemplo, beleza? Bom, aqui tem alguns transformadores aqui, ó. Normalmente a bobina fica uma por baixo da outra, ou uma por cima da outra. Tem esse autotransformador, tá? Depois eu vou mostrar como é que funciona esse autotransformador. E tem esse toroidal, ou seja, ele é em volta, tá? Mas tudo são bobinas, uma em cima da outra, e o que aplica é diferentes frequências. Aqui nesse exemplo, ó, tá meio pequeno, mas dá para entender. Aqui tem um gerador, ó. Aqui está gerando uma tensão, criou-se o campo magnético. Digamos que aqui tem 50 voltas, aqui tem 200, então a saída aqui, ó, a energia vai ser bem maior. Aqui é a carga do circuito. Bom, existem também esse transformador, que você tem várias bobinas, todas estão conectadas ao mesmo ferro, você pode perceber. Ela fica uma do lado da outra, tá? Também é um transformador. Por exemplo, se você colocar uma energia de entrada aqui alternada, nessas outras duas bobinas vão ter energias de saída, tá? Todos são de bobina. Esse é um outro exemplo. Esse aqui é um exemplo de transformador de duas bobinas, ó. Você pode ver que aqui a entrada é 360, a saída é 400, tá? Varia, cada um depende da quantidade de voltas, ele é projetado. Cada um é projetado para uma coisa diferente. Isso varia bastante. Isso aqui, ó, normalmente eles têm uma bobina por cima da outra, tá? Esse tipo de transformador. E aqui está um exemplo de autotransformador, ó. Você injeta uma tensão na entrada, pega no meio da bobina num pedaço da bobina, se você usasse aqui o campo 0 e aqui, você teria um pouco mais de 120 volts. Se você tirasse aqui, você teria quase 230 volts, e assim sucessivamente. Aqueles transformadores que entram 220 e saem 110, eles funcionam exatamente assim, ó. A entrada é 220, a saída é 120. Fechou, morreu, entendeu? É assim que funciona. Ó, outro exemplo, ó. Aqui está demonstrando um esquema elétrico
de entrada, ó, primário. Primário sempre é a entrada, é onde entra a energia. Secundário é sempre onde sai a energia. Ó, esse aqui é um transformador de várias saídas, tá? Por exemplo, aqui entrada, ó, aqui está puxando várias saídas. Então, vejam vocês, ó, se aqui tem 200 volts, essa bobina aqui, se você tirar a saída daqui e dessa bobina aqui, por exemplo, você tem mais do que entrada. Aqui você já tem a mesma tensão na entrada, aqui um pouquinho menos, aqui um pouquinho menos. Aqui na metade, ó, você pode ver que ele está na metade. Então aqui vai sair a metade da energia de entrada, e assim sucessivamente. Esse aqui é aqueles transformador de no break. Transformadores de no break funcionam normalmente assim, ou de estabilizadores. Um outro exemplo aqui que vocês podem ver, se você gerar, por exemplo, uma tensão de 115 volts, você pode ter uma tensão de 115 volts, caso a sua bobina de entrada for igual à sua bobina de saída. Aí você vai me perguntar, mas para que eu vou gerar 115 volts no transformador e sair 115? Para isolar da rede. Muitos fabricantes de estabilizadores, de vários equipamentos fazem isso aqui para quê? Para você não estar em contato direto com a rede, ou seja, se ocorrer um curto aqui, o máximo que vai acontecer vai queimar um fusível daqui. Ou seja, você não está em contato direto com a rede, ele está isolado da rede. Isso aqui é uma questão de segurança, tem muitas empresas que fazem isso. Geram uma tensão, sai a mesma tensão, apenas para isolar o equipamento da rede elétrica. Isso gera uma segurança para o equipamento também. É uma das formas usadas para proteção. Transformadores de baixa potência, tá? Transformadores, ó, entrada 110, poucas voltas, ó, sai 12 volts, alternado. Aqui você tem que fazer um filtro de ponte de diodos, isso aí a gente vai ver mais à frente. Mas é apenas a redução, a forma de redução de energia, como funciona. Aqui uma forma mais expressiva da gente ver, ó, entrada com corrente, né? E aqui a saída, o fluxo magnético. Aqui vocês vão entender melhor que ele nem está encostando, só está chegando perto. O fluxo magnético gera uma saída para o transformador. É apenas o campo magnético que gera a saída para esse tipo para esses transformadores. Transformador é só movido por campo, a maioria deles por campo elétrico. Aqui está um exemplo de primário é a entrada, secundário a saída e o núcleo normalmente é o ferro que fica internamente deles. Existem também os microtransformadores que eles são feitos de ferrite. Esses transformadores são usados para altas frequências, como para fontes de computador, como para equipamentos de fonte chaveada. Mas a gente vai ver isso à frente. É só para quando vocês se deparar com esse tipo de transformador, vocês não falar assim, mas ele falou que todo transformador é feito de ferro, o núcleo. Não é todo transformador, tá? Vai depender do tipo de frequência de sistema usado. Os mais comuns são aqueles pesados, mas existe, por exemplo, a fonte de computador, ela é uma fonte chaveada, ela não usa um transformador grande, é um transformador de ferrite. É um modelo mais compacto e mais pequeno. Esse aqui é um núcleo de ferrite. Ferrite não é ferro, é como se fosse uma grafite, tá? É um sistema de grafite que ele fica centralizado nos transformadores. Em vez de ser aquele ferro ela é feita de um material, não sei se é exatamente grafite, se não for é algo próximo. Esse aqui já são de transformadores, são núcleo de ferrite, ou desculpa, são um núcleo de ferro, tá? Aqui é ele desmontar, é um transformador mostrando como é que é feito no núcleo dele, tá? Normalmente ele usa ferro para fazer a divisão, e normalmente é uma bobina só que fica aqui no meio, tá? É uma bobina apenas que fica no meio, e as outras ficam ou por cima ou por baixo dele. Vai depender da especificação do fabricante. Essa imagem está um pouco embaçada. Tem uma noção melhorou. Dá para ter uma noção do funcionamento, de como que é a construção de um transformador. São várias chapinhas de ferro.
Aqui é o núcleo, ó, aqui tem uma bobina que fica por trás e essa outra bobina fica na frente, entrada e saída. De certa forma é aquela que a gente explicou. É a mesma coisa que a gente explicou antes, ó, de um lado e do outro, mas só que ela é integrada. As bobinas são integradas, ou seja, uma por cima da outra. Bom, para vocês entenderem melhor, essas são as chapinhas de ferro, tá? Que ficam no núcleo do transformador. As lâminas, né, que ficam no núcleo do transformador. Ó, elas aí separadamente. Tem de todo tamanho, elas que ficam aqui no núcleo desses transformadores. Tem vários tamanhos, vários formatos. É apenas para vocês entenderem melhor o funcionamento. Bom, a gente pode ter transformadores com diversas bobinas, isso acontece bastante. Normalmente, no primário, normalmente o fio que está enrolado na entrada é bem fino. E normalmente o fio da saída é mais grosso, para ter uma amperagem melhor. E quanto mais grosso for o fio da saída, maior é a amperagem da saída, beleza? Isso é apenas uma ideia aí do funcionamento. Tem vários modelos de transformadores, tá? Vários tamanhos, vários tipos. Ó. Aqui no caso, esses dois fios da ponta são 220. Esse primeiro e esse aqui, se você for usar, é 110 primário. E a saída aqui, ó, provavelmente é uma saída de baixa voltagem, 12 volts, 15 volts, vai depender do enrolamento deles. Normalmente a entrada tem 3 fios, sendo que os da ponta são 220, e um da ponta e um do meio é 110. Mas varia de acordo com o fabricante, ó, tem uns que, ó lá, ó, vocês podem ver que os da 0 e 220, esses dois da ponta são 220, e esse preto e esse aqui, de amarelo, são 110 volts. Você pode ligar ele na entrada, beleza? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu acho que deu para esclarecer bem como é que é o funcionamento dos transformadores. Se tiverem dúvidas, pode ir deixando aí que a gente vai esclarecendo à medida que for aparecendo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. Valeu e até a próxima!